Bom dia, boa tarde, boa noite, minha galerinha do Monte Soriano, tudo bem? Gente, eu não sei qual é o horário que vocês vão assistir esse vídeo, por isso que eu estou cumprimentando em todos os horários. Olhe bem, estamos fazendo aqui essa videoaula, né, para poder a gente recordar um assunto muito importante de matemática, que são as funções. E elas estão em alta agora, estão se discutindo muito por conta de um tema que vocês já devem estar cansados de ouvir, mas que ele é muito importante, que é o coronavírus. Né? O tempo todo a gente está ouvindo aí, falando sobre o gráfico, que ele está no topo, ele está crescendo exponencialmente, que ele tem aumentado, tem diminuído, tem achatado. Então vamos discutir um pouco disso e aproveitar para relembrar esse assunto tão estudado no 9º ano e que é tão importante para vocês. Vai. Então vamos lá, como eu falei com vocês, coronavírus, o chamado Covid-19, tá certo? Gente, observa só. Aqui a gente tem um gráfico demonstrativo do tempo de duplicação em outros países. Esses outros países são os que estão aí tendo a infestação também do coronavírus. No caso, a Itália, a França, a Argentina, a Espanha e a Alemanha. Se vocês observarem, todos os estudos que foram feitos do dia 2 de março até o dia 20 de março, vem demonstrado que os gráficos eles vêm crescendo aqui, ó. A Itália hoje é o país que mais vem crescendo com essa incidência, né? A gente já tem a Espanha que está tomando uma proporção muito grande e a gente observa gráficos que delimitam retas, curvas consideradas como parábolas, né? Tem gráficos também que crescem exponencialmente. O que é crescer exponencialmente? Ele cresce se multiplicando, duplicando, triplicando. São os países que têm maior incidência, não é? Observe aqui, ó, o coronavírus no Brasil. Ele começou aqui no dia 24 de fevereiro com um caso. Ele permaneceu aqui, ó, crescendo bem pouco. No dia 1º de março só tinham 2 casos, mas percebam como ele veio crescendo exponencialmente. Observe que no dia, deixa eu dar uma olhadinha na data aqui, ó, 21 de março já tinham 18 casos. A gente sabe que o número de casos tem aumentado bastante, mas não é para a gente ficar preocupado não, observe só. A gente tem aqui um gráfico em que a parte que está de vermelho são os dados simulados. O que significa simulado? É uma proporção que o nosso país ele fez baseado nos casos dos outros países que também tiveram incidência do vírus. E observe que essa parte em azul aqui representa os dados reais no Brasil. Eles têm sido menores do que a estimativa de outros países. Então isso é maravilhoso, porque apesar dele estar crescendo, ele está crescendo muito inferior aos outros países. Isso é muito positivo. Isso se deve, com certeza, aos nossos cuidados. A gente precisa evitar sair de casa. Nós não estamos de férias. Nós estamos numa quarentena que a gente tem que ter o máximo de cuidado. Evitar sair de casa, lavar as mãos, toda a higiene, não é? Se precisar sair de casa, quando retornar, tomar banho, passar o álcool em gel ou lavar as mãos por 20 segundos. Mas vamos lá observar, ó. Aqui é como retardar o pico da epidemia. Gente, observa só. Quanto mais cuidados a gente tem, esse gráfico deixa de ser exponencial. Na verdade, ele começa a se tornar paraboloide. Observe que os dados eles vêm se achatando. Ó. O que é esse achatamento aqui? Significa que a quantidade de mortos e de infectados vão diminuindo. É o que está acontecendo com o Brasil agora, né? O gráfico ele estava num pico e ele vem se achatando, ó. Mas observe esse movimento de curva aqui, ó. Isso é o que a gente chama de paraboloide, definido por uma equação de 2º grau, né? Vocês sabem bem disso, estudaram. Mas o que é a função realmente? A função ela determina uma relação entre elementos de um conjunto. Podemos defini-los por uma lei. Observe só, por exemplo, quando a gente tem uma tabela de preços de uma loja, cada produto ele tem um preço. Quanto mais eu compro, maior o valor que eu vou pagar por ele. O preço a ser pago por uma conta de luz, por exemplo, quanto mais quilowatts-hora, a gente também vai pagar um valor proporcional à energia. Observe que a vertente consumo e pagamento, elas são vertentes dependentes uma da outra. Isso é que a gente chama de função. Uma está em função da outra. Assim como o trabalhador que ganha por hora, né? Quanto mais horas trabalhadas, maior ele ganha.
E esse elemento que domina é o que a gente chama de domínio. E essa consequência é o que a gente chama de imagem. Então, o trabalhador que ganha R$50 por uma hora de trabalho, quando ele trabalhar 2 horas, ele vai ganhar o dobro disso. Por 3 horas, ele vai ganhar o triplo disso. Observe que a vertente valor recebido vai ser dependente das horas trabalhadas. Apesar de estar numa ordem inversa aqui, ó, as horas trabalhadas são o meu domínio. Ele é quem domina. Eu só vou saber quanto eu vou receber a partir das horas trabalhadas. Então, essa aqui é a minha imagem. Não importa a ordem que elas vêm, tá certo? O que vai importar é a dominância e a dependência, tá certo? Vamos ver aqui. Existem vários tipos de função, mas no 9º ano a gente vê muito a função afim, que é aquela função do 1º grau. A gente vê a função quadrática ou função polinomial do 2º grau, que é definida por uma parábola, e a exponencial, que é definida por um expoente, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A função do 1º grau, lembra que falou lá no início que a função ela é definida por uma lei? A lei da função do 1º grau é ax mais b, onde a é o termo variável e b é o termo constante, ele não se altera, certo? Esse termo variável também chamado de coeficiente angular. Exemplo, y é igual a 2x mais 6. Isso é uma equação, uma função do 1º grau. Logo, se eu for encontrar o gráfico dessa função, eu vou encontrar uma reta. Repare, ó, pego essa função, igualo ela a 0, achei o meu valor de x, que no caso dá menos 3. Significa que a minha reta, ela vai passar no eixo de x no ponto menos 3, certo? Como o valor do coeficiente angular é positivo, então a minha reta ela é crescente. Observe, ela sai de baixo para cima. Mas onde ela vai tocar aqui no eixo de y? Ela vai tocar no ponto constante, no termo independente, que é chamado esse pontinho aqui, ó. Então, para construir a minha reta, eu só preciso de 2 pontos. Um no eixo de x e o outro no eixo de y. Por 2 pontos, eu traço a minha reta. Então, é a minha função do 1º grau. Observe que a do 2º grau já não é mais uma reta. Observe que é uma curva, também chamada de parábola, que pode ser voltada para baixo ou para cima. E ela é definida por uma função de grau 2, ou seja, quando eu igualar essa função a 0, eu posso encontrar até 2 raízes, tá certo? Parábola voltada para cima, quando o meu coeficiente angular, olha ele aqui, é positivo. Parábola voltada para baixo, quando ele é negativo. Observe que a gente vai aprofundar mais para frente nos exercícios, tá bem? E a função exponencial, que é a que está se falando muito agora com relação ao coronavírus, é essa função que tem um expoente. Observe que esse valor aqui, ó, que está na base da minha potência, ela tem que ser um valor maior que 1 ou entre 1 e 0, tudo bem? E o gráfico dela é determinado por esta curva aqui que cresce exponencialmente. É uma função que cresce muito rápido, que é o que está acontecendo com o coronavírus. Mas vamos lá. Vamos ver alguns exercícios para poder a gente praticar um pouquinho e vai te ajudar também nas atividades de casa, tá bom? Paulo, ele é mecânico e presta serviço para clientes. Em caso de defeito de seus carros, ele cobra R$30 pelo deslocamento e R$20 por cada hora. Observe que os R$20, ele varia por cada hora. Então, se ele trabalhar 1 hora, ele vai receber R$20. Se ele trabalhar 2 horas, ele vai receber o dobro disso, que é R$40. Mas os R$30, ele não varia. Como a função do 1º grau é ax mais b, onde ele tem um valor fixo e ele tem um valor variável, também chamado de coeficiente angular. Então, esse valor variável é o que vai variar. Quem é que vai variar aqui? Os R$20. Então, a minha função, ela teria a lei 20x, onde x seria um número de horas trabalhadas, tudo bem? E aqui a gente tem mais uma taxa fixa de R$30. Essa é a minha lei de formação, tudo bem? Quanto ele receberia por 5 horas? Observe só, o valor de x, que são as horas trabalhadas, serão substituídas por
5, perdão, aqui, 20, multiplicado por 5 mais 30. Então, ele receberia R$130, tudo bem? Bom, e se ele recebesse 190, quantas horas ele trabalharia? Observe, para a gente achar o número de horas trabalhadas, a gente usa 20x mais 30 e acha as horas trabalhadas pelo x. E o 190 é o quê? É o resultado do valor fixo mais as horas trabalhadas. Não é o que ele vai receber? E quanto que ele recebeu? 190. Então, para eu achar esse 190, eu preciso descobrir quantas horas ele trabalhou. Logo, eu tenho que descobrir a variável x. Observe aqui que eu vou juntar o 190 que não tem incógnita com o 30 e ficou do lado de cá 20x. 190 que tira 30 dá 160. Vou pegar 160 e esse 20 que está multiplicando passa para cá dividindo. Logo, eu vou achar aqui, 16 dividido por 2, que dá 8. Ou seja, ele trabalha 8 horas para receber um valor total de R$190. Qual função representa essa situação descrita? Bom, observe, só tem duas grandezas, uma fixa e uma variável. Então, é uma função do primeiro grau. Tudo bem, galerinha? Vamos seguir? Bom, aqui a gente tem duas funções do primeiro grau. Uma chamada de f de x, que é composta por 4x mais 6. E a outra chamada de g de x, que é composta por menos 3x mais 20. Ambas são funções do primeiro grau completas, ok? Aqui eu tenho f do 3, aqui eu tenho f do x. Significa que eu vou pegar a função f e no lugar do x, vou chamar ele de quem? Do 3. Então, eu tenho f do 3 é pegar a função f e no lugar do meu x, que está aqui, eu vou substituir por 3. 4 vezes 3, 12, mais 6, 18, tudo bem? Observe que aqui agora eu tenho g de menos 1. Eu não vou usar mais a função f, galerinha, atenção, eu vou usar a função g. Só que no lugar de x, a gente vai chamar de menos 1. Então, eu tenho g de menos 1 é pegar a função g e substituir meu x por menos 1. Vamos fazer a continha? Cuidado com o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. 3 vezes 1, 3. 3 mais 20, eu tenho 23. Presta atenção aqui. O meu x tem algum número nele, como as questões anteriores? Não. Então, eu não vou substituir nada no lugar de x. Ele disse que eu vou pegar a função f de x e igualar ela todinha a quem? Ao número 14. Então, vamos lá. Quem é a minha função f de x? 4x mais 6. E vou igualar a quem? A 14. 4x é igual a 14, mudou de membro, mudou o sinal, menos 6. Então, aqui eu vou ter 8 dividido por 4, que dá 2. Agora, eu vou pegar toda a função f de x e vou igualar a toda a função g de x, tudo bem? Letrinha no primeiro membro, mudou de membro, muda o sinal, 20 menos 6. Então, aqui eu vou ter 7x igual a 14, galerinha, dividindo 14 por 7, quanto que eu acho? 2. Tudo bem, gente? Vamos seguir aqui, Saindo da função do primeiro grau, a gente entra na função do segundo grau. F de 2. Vou pegar aqui a função f, substituir meu x agora por quem? Por 2. Mas muda o que se é uma função do segundo grau? Nada, gente. A gente vai substituir o valor de x por 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 10 vezes 2 mais 8. Observe que todo lugar que tinha x eu substituí por 2, 4 menos 2 vezes 10, 20, mais 8. Eu tenho 4, mas eu estou devendo quanto? 20. Pago a dívida toda, minha gente? Não, fico devendo 16. Observe, devo 16, só tenho 8. Paguei a dívida, continuei devendo 8, tudo bem? Agora, observe, f de x igual a 0. Teve alguma substituição no lugar de x? Não, claro que não. Então, a gente vai pegar a função integral e igualar ela a
0. Observe bem que é uma equação do segundo grau, gente. O objetivo dela é achar o valor de x. Vamos lá? Quem é o meu A aqui? O A, lembrando, é o coeficiente angular. Lembra da função do segundo grau? AX² mais BX mais C. Então, meu A é o coeficiente angular, é o termo que vem aqui na frente. Como eu não tenho nenhum, o único elemento neutro a colocar ali é o 1. O meu B é o coeficiente aqui, ó, do termo de grau 1. Meu B aqui é o menos 10, cuidado com o sinal. E o meu C é o termo independente, sem incógnita, ó, é o 8. Fórmula de Bhaskara, delta é igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 10 ao quadrado, 100. 4 vezes 8, 32. Então, aqui eu vou ter 78. Vamos ver aqui direitinho. Me deu branco, galera. Misericórdia. Meus alunos agora estão querendo me matar. Misericórdia. Bom, esse número aqui, ele não tem raiz exata, tá certo, gente? É possível calcular, sim, a raiz desse número, mas ela não vai ter uma raiz exata, tá bom? Então, a gente vai ter que fazer aqui, ó, menos B, mais ou menos a raiz de 68, sobre 2 vezes 1. E menos B, mais ou menos a raiz de 68, sobre 2. Lógico que a gente continua com essa raiz aqui inexata, né? Tem que tirar o MMC direitinho e fatorar. 34 por 2 é 18. Misericórdia, isso é coisa de professor que tem pela primeira vez gravado uma aula. Acontece isso, viu, gente? Mas não tem problema não, vocês me perdoam. 17 é número primo, que só divide por 17 dá 1. Isso aqui daria 2 raiz de 17. Mas não vou me prender aqui não, tá bem? Eu só preciso que vocês compreendam o processo aqui. Eu não havia percebido que não era uma raiz exata. É possível resolver? É. Lembrando que a gente colocaria aqui na raiz 2 ao quadrado vezes 17. O quadrado eu cortaria com a raiz e sairia. Ficaria 2 raiz de 17. Mas me lembrem de retomar isso na sala, tá certo? Dados os conjuntos A e B, construa o diagrama. Meu diagrama aqui, ele vem com 2 elementos, domínio e contradomínio, tá certo? Vamos descobrir quem são as minhas imagens. Elementos do domínio, menos 1, 0 e 1. Elementos do meu contradomínio, 19, o 8, o menos 1, o menos 5 e o menos 6. E agora, eu sei que tem um grupo dominante, um grupo que está recebendo a ordem do domínio, mas eu não sei quem é a minha imagem. A gente precisa da minha equação inicial. Olha lá qual é a minha equação inicial. F de x é igual a x ao quadrado menos 10x mais 8. Quem é o meu primeiro elemento? Menos 1. Então, eu tenho que descobrir meu f de menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 10, que multiplica menos 1, mais 8. O que eu estou fazendo aqui? Substituindo os elementos do domínio no valor de x, certo? Então, aqui, menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos dá mais. Então, quando eu multiplico 10 vezes 1, fica mais 10, mais 8. Resumindo, 10 mais 1, 11, mais 8, 19. Então, meu elemento menos 1 tem imagem 19. Eu vou pegar agora o meu segundo elemento do domínio, que é o 0. 0 ao quadrado, 10 vezes 0 mais 8. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0. Sobrou quem? 8 é o meu segundo elemento do domínio. Ah, professor, o terceiro é o menos 1, porque está seguindo a ordem. Às vezes não. Presta atenção que a gente precisa verificar todos os resultados. Então, 1 ao quadrado, 10 que multiplica 1, mais 8. Então, 1 ao quadrado é 1, 10 que multiplica 1 continua sendo 10, mais 8. Eu tenho 1 e devo 10. Eu pego esse 1 e diminuo a minha dívida para 9. Mas eu ainda estou devendo 9 e só tenho 8. Eu consigo pagar a dívida toda? Não, eu fico devendo 1. Logo, meu domínio tem como imagem menos 1. Então, observe, domínio, quem é? Menos 1, 0 e 1. Contradomínio é todo o conjunto B, que é constituído pelo 19,
8, menos 1, menos 5 e menos 6. Agora, a minha imagem são os elementos do contradomínio que participam da relação, que é o 19, o 8 e o menos 1. Esse conjunto de elementos na imagem. Vamos lá? Uma bola, ao ser chutada em um tiro de meta por um goleiro numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita por essa equação do segundo grau. Então, eu já sei que a minha bola, ela fez um movimento curvo, também chamado de paraboloide, onde T é o tempo medido em segundo e H de T é a altura em metros. Construa o gráfico da função. Vamos lá? Menos 2t ao quadrado mais 8t é igual a 0. Para eu construir o gráfico dessa função, eu preciso saber quem são as raízes dela. Posso usar Bhaskara ou posso usar fatoração. Normalmente em sala eu faço os dois métodos, mas a maioria prefere Bhaskara. Então vamos lá. O valor de A é menos 2, o valor de B é 8 e o termo independente eu não tenho, logo é 0. Delta é igual a B ao quadrado, no caso 8 ao quadrado, que é 64, menos 4 vezes A vezes C. Observe que isso aqui dá 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Logo, meu delta dá 64. Na segunda fórmula é menos B mais ou menos a raiz de 64, que é 8, sobre 2, que multiplica o valor de A. Quem são as raízes que eu tenho aqui? A primeira raiz é menos 8 mais 8 sobre 2 vezes menos 2 dá menos 4. A segunda raiz, eu vou pegar os mesmos valores, só que com sinal negativo. Menos 8 sobre menos 4. Vamos lá? Menos com mais, menos. Se eu tenho 8, tiro 8, quanto que eu tenho? 0, que dividido por menos 4, não tem como, né? Dá 0. Menos 8 com menos 8, se eu devo 8 e devo 8, minha dívida aumenta para 16. Então, dividindo o menos 16 pelo menos 4, eu vou ter o valor de, menos com menos dá mais. 16 dividido por 4 dá 4. O que significa isso mesmo em relação à situação problema? Que quando eu pegar a minha bola, ela partiu do ponto 0, percorreu um movimento paraboloide e voltou ao solo no ponto 4. Ou seja, ele demorou 4 segundos para chegar ao solo. Lembra que ele disse que o valor de T representa o tempo. Tudo bem? Quantos segundos a bola retornou ao solo? Após 4 segundos. E qual seria a altura máxima? A bola alcançou quantos metros antes de começar a cair? Aí a gente lembra que a altura máxima ou mínima, a gente discutiu lá no 9º ano, é chamado de y do vértice, definido por menos b sobre 2a. Quem é o b mesmo? Vamos lá na equação, b vale quanto? 8. 2 que multiplica a. Quanto vale meu a? Menos 2. 2 que multiplica menos 2 dá menos 4, dividido por menos 8. Menos com menos dá mais. 8 dividido por 4 dá 2. Ou seja, a minha bola, ela subiu 2 metros. Então, ela saiu do ponto 0, ela estava em repouso, o jogador chutou, a bola começou a subir, quando ela alcançou 2 metros de altura, ela voltou a cair e 4 segundos depois ela chegou ao solo. Tudo tranquilo? Se você não entendeu alguma coisa, olha a aula novamente. Qualquer dúvida, anota e a gente retoma em sala, tá bem? Vamos ver aqui rapidinho? Seja a equação definida por x ao quadrado menos 2x menos 15. Equação do segundo grau. A parábola intercepta o eixo de x em que pontos? É no 5 e no menos 3? Como é que eu descubro onde é que a minha parábola toca o eixo de x? Encontrando os valores de x. E como é que eu encontro os valores de x em uma equação do segundo grau? Através de Bhaskara, a gente viu agora. Vamos fazer aqui, x ao quadrado menos 2x menos 15. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Olha lá. Isso aqui vai ser 4, menos com menos dá mais, 15 vezes 4 dá 60. O meu delta deu 64. Como é número positivo, eu já sei que vou encontrar duas raízes. São duas, né? Será que são essas? Vamos lá. X é igual a menos o valor de b,
mais ou menos a raiz de 64, que é 8, 2 que multiplica meu A, coeficiente angular, que é 1. Menos com menos dá mais. 2 mais ou menos 8 sobre 2. 2 que soma 8 dá 10, que dividido por 2 dá 5. Tudo bem. 2 menos 8, eu tenho menos 6, que dividido por 2 dá menos 3. Alternativa, ó, verdadeira. A parábola ela é voltada para cima. Quem vai me dizer se a parábola é voltada para cima é o valor de A, o meu coeficiente angular. Se ele for positivo, ela é voltada para cima. Logo, a informação ela é verdadeira. A parábola intercepta o eixo de y no menos 15. Como é que eu acho o ponto que a parábola toca o eixo de y? É o meu termo independente. Verdadeiro, que é o termo C, ó. O ponto mínimo da parábola é menos 3. Vamos ver. A parábola, ela é voltada para cima, tudo bem? Olha para aqui, ela é voltada para cima, certo? Então, se ela é voltada para cima, realmente ela tem um ponto mínimo, que não necessariamente toca o eixo, tá? Ela pode estar aqui abaixo também ou acima. Como é que a gente acha o ponto máximo ou mínimo? É o y do vértice, que é menos b sobre 2a, tá certo? Então, meu y do vértice aqui vai ser menos b, meu b é menos 2, então vai ficar menos 2 sobre 2 vezes 1. Menos com menos dá mais, então eu vou ter 2 dividido por 2, que dá 1. Foi 1 que deu na informação? Não, logo ela é falsa. A parábola assume valores negativos entre menos 3 e 5. Vamos lá. Se eu pegar o meu gráfico aqui, ele toca o eixo de x nos pontos 5 e menos 3. E a gente viu que como o coeficiente angular é positivo, logo a minha parábola ela é voltada para cima. Você consegue perceber que esse padrão aqui que está sobre o eixo de x é a parte que está no nível do mar, certo? Aqui é o nível 0. Abaixo aqui a gente tem toda a parte negativa, ou seja, o meu gráfico ele assume valores negativos entre o menos 3 e o 5. Então, a parábola assume valores negativos entre o menos 3 e o 5. É uma alternativa verdadeira. Então, vamos lá. Há apenas uma alternativa falsa? Correto, já achamos a alternativa certa. Galerinha, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu espero que esse momento de conversa tenha ajudado a vocês, tá bem? Se eu fui muito apressada, se vocês tiveram dúvidas, manda perguntinha aí pra mim que a gente dialoga sobre isso. Tchau, tchau, beijinhos.